Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solução e solubilidade, ok? O que é, então, uma solução, né? Você pode me dizer, professora, a solução é quando a gente está com um problema e não consegue resolver. Foi a solução do problema, tipo, dinheiro resolve quase todos os teus problemas, os nossos problemas. Ok, mas não é esse tipo de solução que a gente vai abordar hoje. Para a gente começar a falar de soluções, vamos pensar um pouquinho no nosso planeta. E vamos pensar em algumas perguntas que geralmente os alunos me fazem quando a gente começa a trabalhar com soluções. Né? Quer dizer, a superfície do planeta tem muita água. Por quê? Né? Por que a água é chamada de solvente universal? Porque a água dissolve alguns sais e outros não. O que ocorre quando o sal de cozinha se dissolve na água? A impressão que dá é que ele desapareceu, mas eu bebo a água e sinto gosto salgado. O que está acontecendo? Por que as águas do Rio Negro e Solimões são tão diferentes? Por que elas não se misturam? Né? Já viram isso lá, o encontro das águas? Então vamos tentar responder algumas dessas perguntas ao longo da nossa aulinha. Né? A água líquida e o oxigênio são então essenciais para a nossa vida no planeta, todo mundo sabe disso. Né? Então a gente tem água na atmosfera, na forma de vapor e líquida também, no solo, nos sistemas aquáticos. Em termos de superfície do planeta, algo em torno de 75% é água. Mas, desse total de água no planeta, a grande maioria, 97%, mais ou menos 97%, é água de oceanos e mares, ou seja, para o nosso consumo ela não é apropriada da maneira como ela está, né, in natura, porque ela tem muito sal. E desses 3% que sobram, 2% estão ou estavam, porque ultimamente a gente está acabando com as geleiras, né? Em geleiras ou nos polos. Então resta cerca de 1% de água apropriada para o nosso consumo e boa parte dela é subterrânea. Então o cuidado com a água é algo importante, principalmente porque, como a gente está vendo e vai ver aqui, ela acaba dissolvendo muitas coisas, então nem tudo que dissolve na água é apropriado para o nosso consumo. E estudos apontam para uma escassez cada vez maior de água. A gente tem um consumo por pessoa ideal de 1.000 metros cúbicos ano. Se você olhar aí a sua conta de água e ver quanto que você consumiu ao longo do ano na sua casa e fizer uma divisão pelo número de pessoas, você vai ver que, em geral, acaba dando um pouco mais do que isso aí. Na natureza, mesmo na água doce, encontram-se dissolvidos uma grande variedade de substâncias químicas, sais, ácidos, orgânicos e inorgânicos, gases, entre outros. Então, a primeira coisa, esse termo água doce. Né? A água do mar, para quem já viu e experimentou, ela é salgada, ela tem o gosto salgado. Quando eu falo de água doce, é água com açúcar? É água que não está com gosto doce ao paladar? Não. O que eu chamo de água doce é aquela água que tem uma quantidade de sais pequena, se comparado com a água do mar, ok? Mas tem sais. Quando você compra aquela sua água mineral, você vai ver lá, o que é uma água mineral? É uma água que contém sais minerais, então vai ter lá no rótulo a descrição dos sais que vão variar um pouquinho dependendo da fonte de onde foi extraída essa água. Água pura, né? Ou melhor, próximo da pureza, quer dizer, só água, 100% água, sem nada dissolvido, é algo muito difícil de fazer. A gente só tem isso no laboratório e mesmo no laboratório é difícil de fazer, porque acaba, mesmo que você destile a água, daqui a um tempo o próprio gás carbônico do ar começa a dissolver nessa água, né? Então, assim, é muito difícil ter água pura. Professora, água pura não é a que a gente pode beber, então a água que eu estou bebendo ali do filtro não é pura? Ela é potável. Se você está bebendo, eu espero para o seu bem que ela seja potável, mas ela não é pura, tá bom? Inclusive a água pura, 100% água, sem nada dissolvido, nem é apropriada para o nosso consumo. É bom para nós que a água tenha sais minerais, né? Para a questão dos dentes, geralmente as companhias de saneamento de água dos estados, das cidades, elas acrescentam flúor para melhorar a resistência do esmalte do dente. Então a água pura é um conceito diferente de água potável. A água potável é apropriada para o nosso consumo. A água pura é aquela que está isenta de qualquer outra substância dissolvida nela. Bom, qual a diferença entre misturar e dissolver? Né? As misturas podem ser
heterogêneas, que são chamadas então suspensões. Eu olho e enxergo, então eu tenho aqui esse exemplo, ó. Posso dizer que é uma mistura falsa, né? Quer dizer, não está efetivamente misturado, eu consigo ver. Então isso são suspensões. Algumas não são tão claras de ver assim, por exemplo, uma poeirinha que você vê num feixe de luz, aquilo é uma suspensão, tá? Você consegue ver, mas só no ângulo certo, aquela poeirinha em suspensão no ar. Eu tenho as dispersões coloidais, são coisas que visualmente podem nos parecer que são soluções, que são homogêneas, tipo maionese, gel de cabelo, leite, isso tudo são colóides. Eles parecem a olho nu homogêneo, mas na verdade eles não são. Para ser solução, para estar dissolvido e gerar uma solução, tem que ser o quê? Homogêneo. As soluções são efetivamente homogêneas. Na verdade, o que a gente tem é a questão do tamanho das partículas que estão ali dispersas, que estão ali misturadas, tá? Se esse tamanho varia entre 1 a 1000 nanômetros, que é 10 elevado a menos 7, né, metros, ou 10 a menos 4 centímetros, eu tenho um coloide. Se forem partículas menores do que isso, aí elas são de fato homogêneas, eu tenho uma solução. Nos interessa aqui o estudo das soluções. Aqui tem uma foto, gente, do encontro das águas. Aqui então vai chegando a água do rio Solimões. Ela tem uma característica físico-química, ela tem um tipo de solvente é água, de soluto diferente. Ela vai ter então pH, né, acidez diferente por conta daquilo que está dissolvido nela. Ela vai ter temperatura diferente pela origem, pelo percurso que o rio fez. E aqui eu tenho as águas do Rio Negro, né? E por conta daquilo que está dissolvido na água, que é diferente ao longo dos dois rios, na hora que eles se encontram, essa água não se mistura, porque ela tem característica físico-química diferente, né? Professora, ela não se mistura? Não é que ela não se mistura. Se você seguir adiante aqui, ó, ela vai acabar misturando. Mas logo no momento que ela encontra, demora, não é uma coisa rápida. E como ela tem característica de cor muito diferente, isso fica muito visível. Principalmente quando você está mais alto, assim. Mas mesmo você num barquinho aqui, você consegue perceber essa diferença. Se você colocar a mão na água, colocar os pés na água dentro de um barquinho e colocar os pés ali ou a mão para fora, você vai ver que ela tem características mesmo de temperatura diferente. Então todas essas questões mudam as propriedades daquela mistura, daquela solução. Por isso é importante o estudo, por isso é importante avaliar o que está dissolvido nessa água, principalmente se você for utilizá-la. Então, o que é uma solução em termos de conceito? Mistura homogênea de 2 ou mais substâncias. Cuidado, tá? Tem que ter aí 2 ou mais substâncias. Apresenta uma única fase, óbvio, se é homogêneo, significa que quando eu olho eu vejo uma coisa só, e é formada por soluto e solvente. Quem vai ser o soluto? É o componente que está em menor quantidade, é o que está dissolvido. E quem vai ser o solvente? É o componente que está em maior quantidade, é o que dissolve. Tudo bem? Lógico que tem limitação essas nossas definições, porque se eu tiver, por exemplo, 50% de 50 ml de água e 50 ml de álcool, eles estão 100% dissolvidos um no outro. Como que eu vou classificar quem é soluto, quem é solvente, se eles estão na mesma quantidade? Tá? Mas para os nossos estudos, em geral, vai ser tranquilo fazer essa distinção, porque eu vou ter o solvente em maior quantidade. Quando o solvente é água, eu vou dizer que eu tenho uma solução aquosa. Quando o solvente é álcool, eu vou ter uma solução alcoólica. Se é álcool etílico, se é etanol, eu vou dizer então que eu tenho uma solução etílica. Ok? Geralmente o nosso solvente vai ser a água. Pode ser outro componente? Pode, tá? Mas geralmente vai ser água. Por quê? Porque ela dissolve a maior parte das coisas? Não é isso. Porque ela é muito abundante, participa do nosso cotidiano, dos nossos processos bioquímicos, então a gente precisa estar muito atento àquilo que tem na água que a gente utiliza. Soluções cotidianas, então eu tenho aí a nossa aguinha mineral, o café, né? Parte dos componentes do pó do café dissolvem bem na água numa certa temperatura, outra parte não. Por isso eu preciso aquecer a água, passar por aquele pó, né, torrado e moído ali o café, então aquele pó, parte vai dissolver e parte não vai dissolver, por isso eu preciso filtrar, né? A água da chuva é uma solução,
água sanitária. Então, assim, a gente tem soluções aí todo o tempo ao nosso redor. Uma coisa importante é a gente sempre lembrar que as soluções não necessariamente têm que ser líquidas. Eu posso ter soluções na fase sólida e aí tem uma briga, tem um desentendimento teórico sobre a fase gasosa. Só para vocês entenderem. Alguns autores compreendem que eu só posso chamar de solução quando as coisas se dissolvem até certo ponto e a partir dali não dissolve mais. Os gases ficariam fora. Gases se dissolvem uns nos outros infinitamente. Água e álcool, por exemplo, também se dissolvem um no outro infinitamente. Para alguns, esses sistemas não seriam chamados de soluções, tá? Que se dissolvem infinitamente. Para ser chamado de solução, teria que ter um limite. Eu aqui vou ser abrangente e vou chamar tudo de solução. Então, o ar atmosférico, o gás de cozinha seria um exemplo de solução. A água gaseificada, eu tenho gás dissolvido em líquido. Né? Álcool hidratado, a maior parte do nosso álcool tem água. Soro fisiológico, água com sal e açúcar. Então, são exemplos de soluções, mas eu tenho soluções sólidas também. Então, quando eu falo de ouro 18 quilates, eu tenho uma solução, porque aqui tem ouro, tem cobre, geralmente cobre e prata, 25% na mistura. Inclusive, o que vai distinguir a cor aqui é essa quantidade de cobre em geral que é colocado. Então, eu tenho um ouro mais claro, um ouro mais escuro. Uma coisa que serve no dia a dia de laboratório para a gente identificar quando eu tenho um colóide ou uma solução é o efeito Tyndall. Visualmente, colóides e soluções parecem homogêneos. Ok? Por quê? Porque são partículas muito pequenas, o que difere é o tamanho da partícula do disperso. Mas são muito pequenas e meu olho não vai conseguir identificar. Agora, se eu pegar um feixe de luz, pode ser uma ponteirinha laser, dessa que o professor Chique usa para dar aula, e passar pela solução, passar pelo meu sistema, quando eu tenho uma solução, a luz passa direto. Por quê? Porque as partículas aqui do soluto, já que é uma solução, o disperso é o soluto, elas são pequenas demais para refletir a luz. Agora, no caso de um colóide, a partícula é pequena demais para que meu olho enxergue, mas ela é suficientemente grande, ela tem tamanho para refletir a luz. Então, eu vou ver o feixe de luz. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está dirigindo em um local que tem neblina e o farol, quando você acende o farol do carro, você vê o caminho da luz. Isso é um exemplo de efeito Tyndall, porque a neblina vai ser um tipo de suspensão coloidal, né? Dispersão coloidal. Bom, agora falando de soluções. O que seria então a solubilidade? A solubilidade vai ser um termo que vai se referir à quantidade máxima de soluto que é possível dissolver numa certa quantidade de solvente. Lembrando, sempre numa temperatura. Lembra do café? Eu tenho uma temperatura ideal para dissolver o que eu quero do pó do café na bebida. Então, a temperatura sempre vai estar presente nessas análises porque ela sempre vai interferir. Ok? Interfere mais, interfere menos, dependendo de quais são as substâncias que eu estou utilizando. Então, é sempre uma questão de quantidades. Aqui temos uma fotinho, né? Onde a gente vê a questão de solubilidade, porque se eu tenho água dissolvida em estado natural aqui, seja num lago, num rio, na chuva, tem alguma coisa dissolvida. Água pura é algo que a gente vai ter por pouco tempo quando produz isso em laboratório. E a solubilidade é uma propriedade específica, então foi muito usada lá no primeiro ano, é muito usado no primeiro ano para poder separar materiais, né? Por exemplo, o que a gente faz com o café, filtrar o café, coar o café. Então está baseado na solubilidade. Aquilo que eu quero que dissolva, dissolveu, passa pelo filtro. Aquilo que não dissolve vai ficar retido, não serve para minha bebida, vai ficar retido pelo filtro. Então é uma propriedade específica, se é uma propriedade específica varia com cada material, depende da natureza então dessas substâncias e depende da temperatura, isso tem que estar claro. Bom, alguns materiais vão dissolver melhor quando eu aumento a temperatura, outros não vão sofrer tanta interferência da temperatura e outros vão dissolver menos na medida em que eu aumento a temperatura. Tá? Geralmente as pessoas ficam surpresas quando a gente fala disso. Então aqui a gente tem um gráfico, a gente tem nesse gráfico a solubilidade aqui nesse eixo, ela está em gramas do soluto para cada 100 gramas de água, então o nosso solvente para todos aqui é a água, e eu tenho a temperatura aqui embaixo. Então eu estou vendo como é que a solubilidade varia com o aumento da temperatura. Então eu tenho aqui vários sais, tudo isso aqui são sais, e aqui eu tenho o açúcar, ok? Então
Então a gente pode ver que para o açúcar, para o KNO3, para o NaNO3, para o KCl, o que aconteceu com a solubilidade? Ela aumentou ao longo do aumento da temperatura. Mas se a gente olha, por exemplo, o NaBr, que é muito parecido, que não tem nesse gráfico, com o NaCl, o comportamento aqui, a gente vai ver que quase, ó, ele fica quase reto, ele quase não sofre variação na solubilidade com o aumento da temperatura. Já, por exemplo, sulfato de sério, sulfato de sódio, o que aconteceu aqui? A solubilidade foi diminuir. A gente percebe essa diminuição de solubilidade com o aumento da temperatura quando a gente analisa principalmente gases, né? Gases em geral têm a solubilidade, principalmente o gás carbônico, que é o que mais a gente usa, mas gases em geral, a solubilidade deles em água diminui com o aumento da temperatura. É só você lembrar da sua Coca-Cola, né? Se você abre uma garrafa de refrigerante que está bem gelada, vamos considerar 2 garrafas de refrigerante. As 2 estavam em repouso. Uma estava na geladeira, a outra estava fora. Se você abrir a que está na geladeira já há algum tempo, que a temperatura já está mais baixa, você vai ouvir aquele tch, né? Sai um pouco de gás, o gás está sob pressão lá dentro. Quando você abre, sai um pouco de gás. Agora, se você abre a garrafa de refrigerante que estava fora da geladeira, admitindo que as 2 estavam em repouso, se eu ficar chacoalhando a garrafa também, eu vou dificultar a solubilidade, o que vai acontecer? Quando você abrir, em vez daquele tch, vai ser tch, né? Sai muito mais gás. Por quê? Porque esse gás, a uma temperatura mais elevada, ele tem maior dificuldade de dissolver na água. Então, boa parte desse gás, ele não está aqui dissolvido no líquido, dissolvido no refrigerante. Ele está aqui, nesse espacinho, tá certo? E quando você abre a tampa, aí que altera a pressão e sai mais gás ainda daquele que estava dissolvido. Então, para os gases, isso vai ser um problema das usinas nucleares, porque elas jogam água quente, né, no mar. Então, isso vai diminuir a solubilidade também do oxigênio nessa água e isso vai causar aí uma escassez de plantas e de animais naquela região onde você está jogando água quente da usina. Bom, e aí tem outras questões envolvendo aquecimento global, alteração nesse equilíbrio de água, né, de temperatura de água oceânica, tem uma série de questões envolvidas. Voltando aqui nos nossos conceitos, eu posso ter uma solução chamada de saturada, eu posso ter um tipo de solução chamada de insaturada ou supersaturada, e isso vai se referir a quê? A essa relação entre a quantidade de soluto e solvente estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, que é o que a gente está vendo no gráfico. O que vai ser esse coeficiente mesmo? Lembrando aqui, ó, quantidade máxima de soluto que é possível dissolver em uma certa quantidade de água em uma dada temperatura. A temperatura sempre presente, a temperatura sempre importante. Então, assim, eu vou ter soluções que são chamadas de saturadas. O que é uma solução saturada? Quando eu atingir aquela quantidade máxima, quando eu atingir aquele coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, o cara quer tomar um suco de limão, uma limonada, mas ele não se conforma que o limão é azedo. Aí o cara taca açúcar, mistura, chega uma hora que por mais que você fique com a colherinha lá misturando, começa a ficar uma camada de açúcar lá no fundo. Isso significa que provavelmente a solução já está saturada. Você já dissolveu o máximo de soluto que era possível, então você não vai mais conseguir, naquela temperatura pelo menos, dissolver nada. Então a gente diz que saturou. A solução pode estar saturada sem corpo de fundo, ou seja, não sobrou, atingiu o limite, mas não sobrou excesso que ficou lá no fundo, ou ela pode ser saturada com corpo de fundo, que é aquele que é o corpo de fundo, aquele excesso que não dissolveu que está no fundo. É importantíssimo lembrar que quando eu falo de solução, aquilo que está lá no fundo não faz parte da solução. Por quê? Porque não está dissolvido. Aquilo não é soluto, não dissolveu. Tudo bem? Então, o corpo de fundo pode aparecer em alguma situação, em algum sistema, mas ele vai ser desconsiderado para efeito de análise da solução, porque ele não faz parte da solução. Eu posso ter uma solução que está insaturada, ou seja, eu ainda não atingi aquele coeficiente de solubilidade, eu ainda consigo dissolver mais alguma coisa, né? Então, se o coeficiente de solubilidade para esse material aqui é de 20 gramas para 100 gramas de água, 25 graus, e eu só coloco 10,
Então dava para dissolver 20, eu só dissolvi 10, o que eu posso dizer sobre essa solução? Ela está insaturada, eu ainda consigo dissolver mais 10. Tudo bem? Então qualquer valor de soluto adicionado abaixo do valor máximo possível, que é o valor do coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada. E, por fim, eu posso ter soluções supersaturadas, que são sistemas instáveis, são situações que não se sustentam em condições comuns. Então, nesse caso, eu consegui dissolver mais do que era o limite máximo necessário. Veja que essa frase não faz sentido nenhum. Então, vamos entender como é que isso acontece. Eu tenho um limite, por exemplo, dissolve 10. Mas, se eu aumentar a temperatura, dissolve 15. Então, o que eu faço? Subo o sistema para a temperatura onde dissolve os 15 gramas. Dissolvo os 15 gramas. Está supersaturado? Não, porque naquela temperatura mais alta já dissolvi os 15 gramas mesmo. Se eu conseguir, agora que eu dissolvi os 15 gramas, voltar para a temperatura inicial, onde só dissolvia naturalmente 10, e eu conseguir, voltando para essa temperatura, manter os 15 gramas de soluto dissolvido, se ele não precipitar, se ele não for profundo, eu vou obter uma solução supersaturada, porque naquela temperatura inicial o máximo era 10, e eu agora consegui dissolver 15. Mas para isso, eu tenho que baixar a temperatura muito lentamente, então a gente faz, às vezes, geralmente a gente faz resfriamento dentro de estufa, né, para que a temperatura baixe muito lentamente. Eu não posso perturbar o sistema, então se eu estiver no laboratório, se o sistema está numa bancada, eu esbarro na bancada, pode precipitar tudo, tá? Então precipitar é o quê? Aquele excesso que eu conseguia manter dissolvido, ele volta, solidifica e volta para o fundo, se for mais denso, ou fica em cima, que a gente chama de sobrenadante, se for um material menos denso do que a solução em si. Tá? Lembrando, quanto mais eu dissolvo alguma coisa na água, mais a densidade desse sistema agora, dessa solução, muda. Então, a densidade da água é, em condições normais aí de temperatura e pressão, 1 grama por ml. Agora, se eu começo a dissolver açúcar, se eu começo a dissolver sal, se eu começo a dissolver qualquer coisa que tem uma densidade maior do que a água tinha na água, a densidade dessa solução vai começar a aumentar. E vai aumentar proporcionalmente a quantidade de soluto que eu consegui dissolver, tá? Isso é uma coisa importante porque a gente vai ver lá na frente. Um exemplo de solução supersaturada é o mel de abelha, né? Então aqui eu tenho mais açúcar, né, do que eu conseguiria naturalmente dissolver se eu estivesse em casa tentando misturar lá. E observa que com o tempo, é lógico que isso depende de uma série de fatores. Dizem que o bom mel, a gente não observa muito isso, mas com o tempo, principalmente se você pegar esses mels caro, que são caro com K, tá, gente? Não é caro de dinheiro. Que são artificiais, não são mel de abelha, ele vai começar a açucarar, ele começa a cristalizar açúcar aqui. O que está acontecendo se eu observo isso? Está acontecendo que eu tenho uma solução que era super saturada e que ela começa a voltar a ser saturada, né? Por quê? Porque está solidificando o excesso de soluto. Então, só tenho solução supersaturada em condições especiais, ok? Outros termos importantes, vindo para cá primeiro, depois a gente volta ali, são diluído e concentrado. Diluído e concentrado vão me dar uma ideia qualitativa dessa relação entre soluto e solvente. Eu não sei quanto tem. Se eu falo que está saturado, eu sei quanto tem. Atingiu o coeficiente de solubilidade, esse coeficiente já está estabelecido, já é conhecido, já está catalogado, já está disponível para cada solvente, para cada soluto em várias temperaturas, por meio, por exemplo, daqueles gráficos como que a gente viu ainda agora. Mas quando eu falo de diluído e concentrado, eu só estou falando de uma relação qualitativa. Então, diluído tem pouco soluto para uma relação, uma certa quantidade de solvente. Concentrado tem muito soluto para uma certa quantidade de solvente. Mas tem pouco quanto? Tem muito quanto? Não sei. E por isso, nas próximas aulas, a gente vai ver as formas de medir as concentrações. Ou seja, agora uma medida diferente do diluído e concentrado, que é uma medida qualitativa. No estudo de concentrações de soluções, a gente vai ver medidas
quantitativas, quantidades certinhas, tá bom? E fatores que alteram a solubilidade, como a gente já viu, só para frisar, a natureza do soluto e do solvente, os tipos de interações entre as partículas, entre íons e moléculas, entre moléculas e moléculas que podem se estabelecer, a temperatura e, se forem gases, a pressão, como no caso do refrigerante que a gente falou, né? Sob pressão, com a garrafa fechada ali, a solubilidade é maior, tá? Do gás na água. Deixou a garrafa aberta, quando você for procurar com a Coca-Cola, tá quase só o xarope, o gás já escapou todo. Por quê? Porque aí a pressão está menor do que, né, tá a pressão ambiente, já que a garrafa está aberta, que é menor do que a pressão que ela vem da fábrica, ali dentro da garrafa. Então o gás vai escapar, tá? Porque a solubilidade não é mesmo muito grande. Então, para gases, a pressão interfere muito. E existe uma questão que não é de quanto que dissolve, mas de quanto tempo vai levar para dissolver. Então, essa velocidade aqui, coloquem isso entre aspas, né? É o tamanho das partículas que vai diferenciar, né? Por quê? Por conta de uma questão de superfície de contato. Quantidade de soluto que eu já tenho dissolvido, então quanto mais próximo de alcançar o coeficiente de solubilidade, mais difícil vai ficando de dissolver o que ainda dá. E a questão também da temperatura. Tá? Se eu já começo a solubilizar o material com temperaturas mais altas e ele é um material que a temperatura elevada favorece a dissolução, eu consigo dissolver mais rápido. É só você pensar no açúcar que você está colocando na sua limonada gelada para adoçar e no açúcar que você está colocando no café que está bem quente. Você vai reparar que no café dissolve mais rápido, porque como a gente viu no gráfico, aqui a solubilidade do açúcar em água é favorecida pelo aumento da temperatura. Então é isso por hoje e nas próximas a gente vê as formas de calcular matematicamente, quantitativamente, as relações entre soluto e solvente.